Contempla este O Evangelho segundo escreveu o apóstolo com uma espada de fogo, o Evangelho de Jesus hoje Cristo, desembanhado segundo escreveu aqui na apóstolo reunião. João. Chegou aqui pra guerrear. Capítulo 3 do Evangelho de João, o verso 16. Aleluia, Jesus. Capítulo 3, verso 16. Texto áureo da Bíblia. Texto áureo da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Os irmãos que acharam, diga amém. Amém. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereças, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele cresce não pereça, mas tenha. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você pode sentar e dizer glórias a Deus, aleluia, adorar ao nome santo, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Meus amados irmãos, nesta noite, desse dia maravilhoso, na qual até chuva desceu do céu para nós, Aleluia. e um dia também agitado na cidade, a saber que é dia de eleição, mas o maior privilégio que nós temos não está no que aconteceu, no acontecimento do dia para muitos que torcem, que votam, mas o maior privilégio e o melhor que nós fizemos no dia de hoje é ter vindo à casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. A saber que na missão de estarmos aqui para adorarmos a Deus, alguns, poucos ou muitos, ou metade ou um tanto, os irmãos que vieram a faltar, até mesmo membros, estão deixando, que vai acontecer daqui a pouco, a participação da Santa Ceia do Senhor, estarão deixando esse momento único da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós temos no nosso coração o desejo de adorar a Deus através dos louvores, de adorar a Deus através da nossa vida, de nossas ações, daquilo que nós viemos fazer aqui, nós sabemos que Deus fica grato e não há melhor lugar do que esse. Diga para o teu irmão, esta noite não há melhor lugar para você estar que esse. Aleluia. Você que veio aqui está recebendo de Deus uma bênção na sua vida. O milagre de Deus está acontecendo na sua vida. E com certeza, meus irmãos, apesar dos pesares do mundo que vivemos, das lutas, das dificuldades, dos problemas, da fome, das enfermidades que tem dominado o mundo, Deus nos deu para essa noite uma palavra de esperança e de gratidão, que eu vou estar pregando, já grato a Deus por tudo que Deus fez por nós. Bom, nós abrimos a Bíblia e a lemos no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16. Para todos os estudiosos da Bíblia, eu quero que você saiba disso.
O texto mais importante da Bíblia, a Bíblia toda é importante, mas o texto mais importante da Bíblia, segundo os estudiosos e para quem gosta e para quem entende e conhece a espiritualidade do texto, é o Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16. Porque ele é o textual da Bíblia, ao porquê da Bíblia, é a explicação da Bíblia, é a explicação do quanto o amor de Deus chegou até nós. Bom, o evangelista, o apóstolo João, quando escreveu a carta, quando escreve o Evangelho, esse apóstolo, ele viveu com Cristo, ele foi um dos 12 a saber que era pescador. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo João, ele era de uma família bem vista. Eu não tenho muita certeza, porque o pai era dono de uma frota de pesca, ou de uma empresa de pesca, queiram os irmãos como queiram. Mas eu tenho uma visão diferente do apóstolo João, biblicamente. Eu não vejo o apóstolo João como um homem rico, não. Ele pode até ser bem conhecido, mas a pesca até hoje é um dos artifícios, é um dos trabalhos, é uma das maneiras de se ganhar dinheiro que, infelizmente, é a que menos se ganha dinheiro. Não sei naquela época, mas hoje, os pescadores, a gente não conhece por aí alguém que é rico porque é pescador, porque vai para o mar ou para a lagoa pescar ou para o rio. O apóstolo João andou com Jesus 3 anos. Diferente dos outros apóstolos, o apóstolo João tinha um relacionamento de um grande amor e um grande afeto por Jesus. Diferente dos outros, o apóstolo João, ele vivia um relacionamento de um pai com filho, de saber que Jesus era digno de ser amado. Algumas vezes diz a Bíblia que o apóstolo João, ele deita a sua cabeça, inclina sobre os ombros de Jesus Cristo. E Jesus, em as suas particularidades, quando descreve a respeito de os 3 discípulos que mais andavam com Jesus, o apóstolo João era esse discípulo. E nesse tempo bíblico, tempo esse que Roma era o império da política, quero toda atenção no que Deus vai falar. Roma, ela governava politicamente, socialmente, financeiramente todo o mundo. Eles tinham províncias espalhadas nos lugares. Então, o apóstolo João, quando escreve a sua carta, diferente dos outros 4 apóstolos ou dos outros 4 ministros, ele escreve a sua carta para a igreja e para gentios. Gentios é aqueles que ainda não eram judeus e que não tinham conhecido a Cristo. A igreja era gentil, mas se tornou igreja porque conheceu a Jesus Cristo. O apóstolo João escreve a igreja e ele descreve milagres e ele descreve o amor de Deus. Ele descreve o milagre, mas ele descreve quão grande Deus amou. Ele descreve como Jesus era atencioso. Ele descreve como Jesus era carinhoso. Ele descreve o cansaço, mas ele descreve os momentos de fraquezas, não fraqueza da carne, mas assim, ou se diz o homem, eu não dizia fraqueza, até fui infeliz em mencionar fraqueza, mas descreve que Jesus, como homem, também chorou, e sinal de choro não é sinal de fraqueza. Então o apóstolo João, ele tinha um relacionamento com Jesus diferente. Ora, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito e direcionado aos judeus. Judeus foram aquele povo que Deus separou desde Abraão, da nação que Deus tirou de Abraão, se tornaram hebreus, se tornaram judeus depois de assumirem a terra e de fazer uma nação. Ora, e por que é que Mateus escreve a judeus? Porque até hoje os judeus alguns, a maioria, não reconhece Jesus Cristo, o Nazareno, como o Messias, ou seja, como ungido, como Salvador.
Então Mateus, quando escreve falando de Jesus, ele descreve a respeito, e todas as vezes que Jesus fazia um milagre ou que alguma coisa acontecia, quando você lê o Evangelho de Mateus, você observa que ele diz isto para se cumprir. E ele cita um versículo, um texto, alguma coisa do Velho Testamento, para que os judeus possam crer que esse Jesus Nazareno era o Messias que Israel esperava. Logo que Lucas e Marcos descreve aos romanos, contando para os romanos que havia vindo aí um herói que, além de ser o rei dos judeus, era o rei dos reis, Senhor do Senhor, e que ele tinha mais poder político do que César, no seu tempo do imperador César, e de todos aqueles que dominavam. Logo que Lucas descreve ao texto, sabemos que Lucas não andou com Jesus, mas andou com os apóstolos que andou com Jesus, recolheu informações sobre Jesus, de quem esteve com Jesus, por ser doutor, saber escrever, escreve o livro mais bem escrito e mais bem detalhado, mas Jesus escreve para os gregos. Ora, Lucas escreve para os gregos. Ora, por quê? Porque Lucas escreve e ele dá detalhes. Os gregos na época era a potência cultural. Sim, grego falava de cultura, grego falava de poesia, e os filósofos da época eram gregos. Então Lucas escreve para os gregos afirmando que a maior cultura que existe está no nome soberano de Jesus, afirmando que Hércules era uma mentira, aleluia, dos gregos. Outros deuses com D minúsculos que os gregos levantaram, até mesmo os Zeus, é uma mentira. Mas Lucas escreve uma verdade, fazendo a cultura ser transformada em Jesus Cristo. Pode depois da glória a Deus. E quando João escreve essa carta, o capítulo 3, verso 16 e verso 17, me chama a atenção essa noite. Porque João começa a descrever a vinda de Jesus. João escreve sobre o amor de Deus. João escreve que Jesus veio. Ele não veio para julgar. João escreve que Jesus veio, mas não veio para apontar defeito. João escreve que Jesus veio, mas não veio para humilhar. João escreve e que Jesus veio para salvar. Glória. João escreve dizendo: Deus enviou o seu unigênito. Deus enviou seu único filho. Olha por quê? Porque no Antigo Testamento nós poucos vemos, a não ser que seja presbítero dali, em uma revelação poética, o homem chamando Deus de Pai, ou dizendo nós somos filhos de Deus, a não ser poeticamente ou entre profecia. Ninguém ousava dizer, falar, nós somos filhos de Deus. Israel dizia, somos eleitos de Deus. No Velho Testamento houve amigo de Deus. Por que não falar dele, Abraão, reconhecido e conhecido por Deus como amigo de Deus? No Velho Testamento houve gente que tinha intimidade com Deus. Por que não lembrar de Enoque, que até não conheceu a morte? Por que não lembrar de Elias, que tinha tanta intimidade com Deus, irmã Thaís, que um dia falou com Deus: Deus, segundo a minha palavra, não chove e não chove. Por que não falar de Moisés, que teve tanta intimidade com Deus, que viu um mar? Meu irmão, eu quando chego na beira da praia, que olho o tamanho do mar, nós sabemos que no mundo, a maior parte do mundo é em água. Se não me falha a memória, está entre 70% do mundo. O mar, ele é poderoso, é grande, é tremendo. Ninguém sobrevive ao mar. Ninguém pode entrar no mar e conseguir atravessar oceano a oceano nadando, porque ele é grande, é poderoso. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mas tanta intimidade com Deus, e o povo era tanto escolhido por Deus, que Deus fez algo tão poderoso como o mar se abriu perante o povo dele, e o povo passou no seco. Alguns acham que o vento veio
de coragem. A nação, Deus falava por meio dos profetas. Deus governava e ordenava por meio dos reis. Mas para de haver remissão de pecado, tinha que ter mais do que isso. Até então, no Antigo Testamento, até então, todo mundo era conhecido como criatura de Deus, criação de Deus, povo de Deus, mas poucos tinham intimidade tremenda de chamar Deus de Pai. Aí vem Jesus e começa a falar, meu Pai, e o povo começa a ficar com raiva. Jesus dizia, eu vim fazer o que meu Pai mandou, eu vim operar o que meu Pai mandou. Ele era unigênito no Antigo Testamento, ele era unigênito, mas aí João mudou a história. João disse, ele veio para os seus, e João não diz ele veio para os seus filhos, ele diz ele veio para os seus, e os seus não receberam. Aí João descreve uma coisa linda, dizendo, mas todos que receberam, agora filhos de Deus. Agora Jesus não é mais unigênito, agora Jesus é primogênito, porque Deus fez mais filhos, Deus tem mais filhos, e eu quero que você levanta a mão e confirme que você é um dos filhos de Deus. E ele não veio para julgar, ele não veio para dizer, apontar os erros dos homossexuais, das prostitutas, dos mentirosos, dos sem vergonha, dos hipócritas, dos egoístas, dos falsos. Ele não veio fazer isso. Não, ele veio com uma opção de salvação. Porque se fosse olhar, estava tudo perdido. Por que seria sem Jesus hoje um mar de destruição? Não haveria salvação para o homossexual, não haveria salvação para prostituta, não haveria salvação para ladrão, não haveria salvação para assassino, não haveria salvação para mentiroso, não haveria salvação para hipócrita, enganador, egoísta. Mas depois que Jesus veio, toda essa raça tem salvação. Tem como a homossexual mudar a história dele, tem como a prostituta mudar a história dela, tem como a igreja mudar a história dela, porque Jesus veio. O que não tinha jeito, agora tem. O que não tinha valor, agora tem. Porque Jesus veio como opção, diga, a única opção de salvação está em Jesus. Eu não sei, existe gente que acha que religião salva alguém. Macumbaria não salva ninguém, e macumbeiro vai pro inferno, porque a Bíblia diz. Religião, né? Me perdoa, irmão, que se dobra perante imagem, não salva ninguém, e vai pro inferno, porque a Bíblia diz. Eu não estou dando, aleluia, a placa da igreja Vida Nova em Cristo, e dizendo que a igreja Vida Nova em Cristo é a única que leva para o céu. Não leva, não. Eu não estou dizendo que as igrejas evangélicas do Brasil levam para o céu. Não leva, não. Eu estou dizendo que o Jesus Cristo que as igrejas pregam, o único que leva para o céu, ele é a única opção. Sabe por que o nosso Brasil vive na miséria? Sabe por que o nosso Brasil vive na derrota? Sim, vive. Sabe por que o nosso Brasil é um país de desigualdade? Porque na Bíblia está escrito, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. O Brasil, para muitos, tem como senhora dele uma tal de Aparecida, que é feita de pedra de gesso. Eita! Mas quem acha que Jesus é o dono do Brasil, levanta a mão. Eu protesto nesta noite, dizendo que ele não é. O Brasil não vem padroeira por nome de Aparecida. É mentira, conversa de pescador, até porque foi pescador que achou. Eu protesto nesta noite, dizendo que o Brasil não é daquele Cristo que está no alto da Guanabara, com as mãos estendidas, e tem que ser reformado de vez em quando. Eu protesto, o Brasil tem um Senhor, mas ele não é de gesso. O Brasil e o mundo tem um Senhor, mas ele morreu na cruz, mas não está lá. Suscitou aí a Jesus, quem concorda comigo, mas barulho de glória.
situação. Louvado e engrandecido é teu nome. Quem não tinha salvação agora tem, porque Jesus veio. Quem não tinha salvação agora tem, porque Jesus veio. Mas João descreve muito mais. E eu vou tomar um pouco de tempo para falar de quem é, o que aconteceu, o que trouxe Jesus a essa terra. E João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, João está dizendo que Jesus veio porque Deus Pai amou o mundo. Ora, meu irmão, você não vai entender muito e pode entender tudo. João está falando do amor de Deus. João está falando do amor. Amor é o que se mais quer. Amor é o que se mais fala. O jovem começa a namorar e diz eu amo. Aleluia. Os jovens estão namorando e dizem eu amo. O marido diz eu amo. A esposa diz eu amo. O pai diz eu amo. Todo mundo diz eu amo. Mas ninguém está vivendo um amor. Nós não conhecemos o amor. Nós até recebemos o amor. Nós não temos o amor. O maior amor não está em nós. Porque nós amamos, mas mentimos. Amamos, mas traímos. Amamos, mas enganamos. Amamos, mas somos egoístas. Amamos, mas somos hipócritas. Amamos, mas passamos a perna. Eu vou falar tudo. Agora só tem um que tem um amor verdadeiro. O nosso amor, ele seria medido. Se João estivesse falando do Sidney, ele ia dizer, o Sidney amou o mundo 10% e teve coragem de dar uma caridade de R$50 para a ONU resolver o problema do mundo. Se João estivesse falando do presbítero Darli, o presbítero Darli amou o mundo 1%, teve coragem de ir no banco e dar uma oferta por Criança Esperança como prova do amor dele. Ele está fazendo sempre o mínimo. O nosso amor só faz o mínimo. O nosso amor só descreve o mínimo. O nosso amor só conhece o mínimo. Agora João vai falar do amor de Deus. Aí ele não tem palavra. Ele poderia falar, Deus amou o mundo grandiosamente, mas grandiosamente é pequeno. Aí ele poderia falar, Deus amou o mundo poderosamente, mas poderosamente também é pequeno. Aí ele usa um texto, uma palavra, ele usa alguma coisa, um indicativo, dizendo Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem como eu colocar porcentagem, não tem como eu colocar tamanho, não tem como eu colocar o tamanho da força, o tamanho do amor. Eu só sei que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero falar de algumas qualidades desse amor. O que o amor de Deus não é, ou não trouxe para o mundo. O amor de Deus, primeiro, não é falso, nem mentiroso, nem hipócrita. Deus ama mesmo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Porque tem tanto de amor hipócrita, falso, amor de fachada, amor que acontece por acaso e acaba daqui a pouco. Amor que surge no vento, vai igual no vento. Amor que não aguenta uma tempestadezinha e está acabado. Amor que não aguenta uma crisezinha e está acabado. Amor que não aguenta uma palavra de ofensa e está acabado. Esse tipo de amor não é o amor de Deus. O amor de Deus é verdadeiro e não é falso. Aleluia! Segunda coisa que o amor de Deus não é. O amor de Deus não é egoísta. Amor egoísta é aquele amor que só recebe e não dá em nada. Amor egoísta é aquele amor dos dias dos namorados em que as moças não lembram de dar o presente e só querem o presente. É o dia do aniversário dele, ele não lembra do aniversário dela, não lembra de nada, mas no dia do dele, ele quer o presente para ele. Amor egoísta é aquele amor em que nós só pensamos em nós mesmos e não em quem está do nosso lado. É aquele amor em que o esposo só pensa em si mesmo e não lembra da esposa. É aquele amor em que o namorado só pensa em si mesmo, no seu umbigo, no seu nariz e não lembra da esposa. Amor egoísta é aquele amor que o filho só pensa em si mesmo, mas não pensa em agradar o pai e a mãe e obedecer o pai. Eu vou falar tudo. É aquele amor em que a mãe só pensa em si mesmo, mas não pensa em dedicar sua vida ao filho. Esse tipo de amor não é o amor de Deus. O amor de Deus é puro e não é egoísta.
que o amor de Deus não é. O amor de Deus não é interesseiro. Porque hoje em dia há o amor interesseiro. Quando não é interessado em posses, é interessado em status. Porque ele sabe que se ele namorar ela, ou ela namorar ele fica mais bem visto. Ele sabe que se ele namorar ela, ou ele já tem uma casa própria, já tem carro, já tem emprego. Aí ela diz, eu vou namorar ele. Eu não gosto dele. Eu vou namorar ele porque ele é rico. Eu não vou passar por necessidade. Eita, eu vou namorar, ou então eu vou casar, ou então eu vou me relacionar, eu vou ser amigo dele, porque ele tem conhecimento. Ele vai conseguir um emprego para mim. Aí eu vou me aproximar dele. É igual época de política. Eles procuram uns procurando o outro. É tudo sem vergonha. Eu não amo a cidade de porcaria nenhuma. Porque não vê nenhum deles fazendo nada enquanto não ganhar salário. Se amasse, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria ter um camarada que ama a cidade, fazer alguma coisa pela cidade sem ganhar dinheiro para isso. Eu queria ver alguém. É por isso que existe muito homem de Deus ainda. Porque tem muita gente que ainda faz a obra de Deus por amor. Tem muita gente que ainda prega por amor. Mas tem muito pregador que não ama a alma coisa nenhuma. Porque se não dá 100, se não dá 300, se não dá 200, se não dá 500, se não dá 1000, não prega. Tem muito cantor aí, a maioria dos cantores que os irmãos cantam não prega aqui. Me perdoa, não vale nada. Só vem por 30 mil, 45 mil. Liga pra mais, e pede pra ela vir cantar mais, dizer 40 mil, eu vou e canto na cidade. Liga para um cantor desse que as irmãs gostam, que os irmãos gostam. Tá desaberto, só vou na cidade por 60 mil. Isso não tem amor por alma coisa nenhuma. Quem tem amor por alma dá vida por ela. E não pede nada, não tem interesse. O amor de Deus não faz interesse. Vou falar. Você não precisa achar que Deus está interessado em algo seu, porque Deus quer te fazer bem. Aleluia. Deus te ama porque quer te fazer bem. Aleluia. Deus quer que você tenha plena paz. E se você obedecer a palavra dele, você vai viver bem com o amor dele. Aleluia. Aleluia. Agora, o que é que o amor de Deus, pastor, faz e nos traz? O amor de Deus é cuidadoso. Eita, Deus cuida. É verdade. Aleluia. Não é esse amor desleixado. O filho ganha um presente do pai e diz, eu amo aquele presente que meu pai me deu, é relíquia, mas não cuida. De repente o carro que ele ganhou está estragado, porque ele não consegue cuidar daquilo que o pai dele. Nós pedimos a Deus algo e diz que amamos o que nós estamos pedindo a Deus. De repente Deus nos dá o que nós dissemos a Deus que nós queríamos, porque nós amamos e nós não cuidamos. O amor de Deus é cuidador. Você não vai ficar desleixado, abandonado, porque Deus cuida de quem Ele ama. O profeta Isaías disse, pode a mãe esquecer de um filho que ela dá de amamar, que ela amamenta. Mas Deus não esquece de ninguém, porque Deus cuida. O salmista Davi disse, o Senhor é meu pastor, e eu tenho uma coisa para dizer, nada me faltará, porque o salmista já dizia, Deus cuida. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o apóstolo Paulo sabia, Deus ama e cuida. Jesus Cristo disse, não ficar preocupados com quem a vez de comer, de beber, de vestir, não fiquem ansiosos, porque vocês estão vendo lírios do campo, eles têm com que se vestir. Você está vendo as aves do céu, elas não trabalham, não plantam, e elas comem. O que Jesus está dizendo? Deus cuida dos seus. Você pode adorar a Deus porque Ele cuida de você. Pode adorar a Deus porque Ele cuida da sua vida, da sua casa. Foi Deus que te deu saúde para trabalhar, foi Deus que te deu emprego, foi Deus que te deu a inteligência,
O Deus que te deu Deus cuida. Não fica com medo de avançar na sua vida, Deus cuida. Não fica com medo de prosseguir e ter decisões elevadas, Deus cuida, porque Ele ama. O amor de Deus é cuidadoso. Você pode aplaudir a Deus nessa noite. O amor de Deus valoriza. Deus, pelo seu amor, nos valorizou. Deus nos deu um valor. Ninguém dava nada pra gente lá fora. Ninguém dá nada pra você. Você não é valorizado muitas das vezes em lugar nenhum. Você é muitas das vezes esquecido, abandonado. Mas Deus valorizou. Você foi comprado por um preço. Deus colocou valor no Antigo Testamento e na Antiga Aliança. Aleluia! Para que os pecados fossem perdoados. Todas as vezes que um pecado era cometido, tinha que morrer um animal inocente. Um animal chamado de cordeiro. Chamado de cordeiro porque o cordeiro é ovelha macho, porém que não teve nenhum relacionamento, ou seja, virgem. Então ele tinha que ser puro, tinha que ser perfeito para morrer pelo pecado de alguém. O sangue daquele ser derramado, mas aquele sangue não remia uma nação. Aquele sangue remia uma pessoa por um pecado ou pelo momento da confissão. Então todo ano, de 3 em 3 meses, ou seja, sempre que alguém quisesse, sempre que alguém pecasse, tinha que ir até o sacerdote levar o sacrifício anual, a pascual. Havia um sacrifício. Olha, o preço para o homem obter a salvação não era comprado por ouro ou por prata. Satanás pedia e dizia: eles vão tudo para o inferno, porque é tudo pecador. Eu vou tomar conta das almas, tudo. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na terra, ele encontrou o cenário de trevas. A Bíblia diz: e as trevas resplandeciam, mas a luz veio e deu força e brilhou sobre as trevas. Então, Jesus, ele veio para trazer luz. No tempo do Antigo Testamento, se nós estivéssemos na antiga lei, nós não teríamos valor nenhum. Nós já estaria tudo indo para o inferno, já estaria tudo na mão de Satanás, porque a gente pega todo dia, mente todo dia. Eu sei, você não é perfeito, eu não sou perfeito. Infelizmente a gente, aleluia, tem mania de dizer que nós temos a natureza do pecado. Isso é uma mentira, porque Deus não fez a gente com a natureza do pecado. Nós escolhemos o pecado, nós abraçamos o pecado, andamos com o pecado, aleluia. Não tinha salvação para ninguém. O valor era caro, o valor era caro. Ninguém que foi usado deu valor. Ei, Abraão não conseguiu pagar o valor. Abraão amou a Deus acima de todas as coisas, mas não conseguiu pagar o valor para todos nós. Ninguém conseguia pagar o valor. O diabo pedia caro. Ele diz: eu quero alguém, um homem inocente, eu quero preço de sangue. Então Deus amou a gente e deu valor a gente e falou: eu vou dar o meu único filho. É o único que eu tenho, mas eu amo tanto esse povo aí, eu amo tanto esse homem, eu amo tanto essa mulher, que eu vou dar o meu único filho por amor a ele. Ei, levanta a tua mão. O mundo não te dá valor, mas Jesus já te deu valor. Você tem valor porque Jesus, o amor que Deus te valorizou. Aleluia! Você acredita nisso? Olha para o teu irmão meio que desconfiado e digo: você tem valor. Porque Jesus, Deus te comprou com o único filho dele. Agora você tem valor. Ele vem dizer que você não vale nada. Mentira. Jesus não disse isso. Falando que você não vale um centavo. Mentira. Deus te comprou com o que há de mais caro. Aleluia! Você foi comprado com o que há de mais caro. Irmãos, Glória a Deus! aquilo tudo era para mim, era para você. Nós éramos para estar mortos. Tem valor porque você acordou hoje, porque Deus te deu valor.
Dê valor porque você está aqui na igreja. Valorize o que você está fazendo aqui. Valorize a tua vida com Deus e pare de andar envolvido com o pecado e com as coisas do mundo. Eu vou falar. Valorize o que Deus, o valor que Deus te deu. E pare de se ser medíocre, hipócrita e egoísta. Ebaixo e viva uma vida de amor. Pegue na mão do teu irmão e diga: valoriza. Porque você, Deus te deu valor. Agora dá valor do valor que Deus te deu valor. Provérbios capítulo 3, verso 9. Honra ao Senhor. Honra ao Senhor, meu irmão. Porque Deus te deu valor. Aleluia! Eu sei que tem gente aqui que o pai dele não dá valor para ele. Eu sei que tem gente aqui que a mãe não valoriza. Comerá canto dele, promanará, subirá, cantará. Eu sei que tem gente aqui que os amigos não valorizam. Relema, churribicando. Na boca de alguns você não passa de um zero à esquerda. Eu sei que para alguns parentes, primos, tios teus, você não passa de usar ninguém. Eu sei para que a maioria da sociedade você é esquecido. Levanta a tua mão se for mais uma palavra. Você pode ser esquecido por todos, mas por Deus também Ele te deu. Aleluia! Glória, glória. Obrigado, Jesus. Quem? Amor de Deus. Ele não faz recepção. Amor incondicional, O papai. amor de Deus não faz recepção de pessoas. O amor de Deus não faz recepção de classe social. Deus não ama o rico e odeia o pobre, mas também não odeia o rico e ama o pobre. Deus não ama, aleluia, o pecado, mas Ele ama a todos. Deus ama o cachaceiro, Deus ama a prostituta, Deus ama o que não tem compromisso. Deus só não tem compromisso com ele, mas ama eles. O amor de Deus está acima de todas as coisas. O amor de Deus está acima de um assassinato. O amor de Deus está acima de uma mentira. O amor de Deus está acima de uma hipocrisia. Deus ama todos coletivamente. Deus ama sim. Ele olhou para o homossexual, olha para a vida deles, está no meio do pecado, no meio da promiscuidade, mas Deus diz: eu amo ele. Eu amo ele, está vestindo saia. Eu amo ele está desonrando o que eu coloquei nele, mas eu amo ele. Epa, Deus ama todos. Deus ama a prostituta. Deus ama o homossexual. Deus ama o mentiroso. Deus só não ama a mentira. Deus só não ama a prostituição. Deus só não ama o homossexualismo. Mas as pessoas desse mundo são amadas por Deus. Eu sei que você queria ser amada por alguém, queria ser amado por alguém, queria que alguém te orasse, mas eu faço você, olhava para o céu e agradecia a Deus porque Ele te ama acima de todas as coisas. Aleluia, de pé nesta noite. Eu chamo acima de todas as coisas. É que na mão do teu irmão. Você vai fazer uma oração de gratidão. E você vai agradecer a Deus por isso. Você vai agradecer a Deus porque Ele derramou a amor dele sobre a tua vida. Você vai agradecer a Deus porque Ele te batizou com o Espírito Santo, para quem já é batizado com o Espírito Santo. Você vai agradecer a Deus porque você está vivo e de pé aí e não está no leito de hospital. E se você estivesse no leito de hospital, deveria agradecer a Deus porque você está vivo. Deus ama a todos. O amor de Deus está relacionado nas coisas boas da vida. O amor de Deus te quer bem. Pastor, não estou muito bem. Isso não é do agrado de Deus. Na carta a João escreve na terceira epístola, se me fala agora, capítulo 1, é claro, capítulo único, terceira epístola, tem um único capítulo, e João escreve: amado, desejo que eu te vá bem em todas as coisas. Desejo que eu te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, eu vejo João escrevendo ao presbítero Gaio, mas em uma linguagem espiritual, é Deus escrevendo para você dizer: eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Em todas as coisas. Deus quer ver bem em todas as coisas. Deus quer ver a tua alma bem
as coisas. Deus quer te ver alegre, feliz, satisfeito em todas as coisas. O amor de Deus, que é o teu bem. Se você pudesse contemplar enquanto o amor de Deus envolve, você não estaria de boca fechada. Porque eu sei que tem gente que diz que ama a Deus, mas é uma coisa nenhuma. Porque eu sei de um monte de crente que estava gritando em e não sei mais quantos ali fora, mas ficou dentro da igreja, fechou a boca e não teve coragem de falar mais nada para Deus. É uma coisa linda. Deus quer que você expressa. Irmão, se for preciso eu plantar bananeira, deitar com as pernas para cima, jogar na puxada e fazer bicicletinha. Se for preciso eu subir o seu lombo, eu pular. Por causa do amor de Deus, ele merece. Eu disse e escrevi hoje, o único que merece que eu faça propaganda para ele, seja em Facebook, Orkut, internet, ou em papel, ou de boca a boca, é Deus. Ele merece porque ele me amou primeiro. Sabe por que o namorado não pode ter ciúmes? Porque o namorado não conhece amor verdadeiro. Sabe por que o marido e a mulher não podem ter ciúmes, é pecado? Porque ele não conhece o amor verdadeiro. Ele não tem o amor verdadeiro. Deus é o único que tem verdadeiro amor. E ele diz, eu tenho ciúme de vós. Os ciúmes de Deus não nos causa mal. Os ciúmes de Deus não nos deixa mal. Como o ciúme de mulheres enciumadas. Como o ciúme de homens enciumados. Não, o ciúme humano causa mal. O ciúme de Caim matou a terra. O ciúme de alguns da Bíblia fez problemas acontecer. Mas o ciúme de Deus só te traz benefício e beleza da tua vida. Se eu fosse você, eu já estaria dando glória nessa noite. Porque eu sinto o amor de Deus. Fecha teu olho, levanta a mão do teu irmão e começa a fazer uma oração pentecostal nessa noite. Acorda aí nesse Deus só. Dá uma glória para Deus aí. Abre a boca para Deus aí. Alabaxando, alabacando, decomanai. Uralacanda, alabaduque, daraçonererebaço. Eu creio que você está sendo recebendo a presença do Espírito Santo que te ama, que te gosta, que te quer, que tem desejo. Ai, paixão por você, carinho por você, cuidado por você, igreja. Canto de comandácia, te tirou do pecado porque te ama, está mudando a tua história porque te ama. Qualquer dia desse você vai ver as promessas cumpridas na vida porque ele te ama. Ei, você pode ter sido abandonado, mas ele te ama. Você pode ter sido esquecido, mas ele te ama. O impressionante amor de Deus. Esse é o tema da mensagem desta noite. Como impressionante é o amor de Deus. Ele te ama teus defeitos. Com defeito ou sem defeito, ele te ama. Ei, Alabachuri Cantarada. Vai adorando a igreja. Vai adorando aí. Vai dando glória para Deus. Aí, eu vejo Deus enchendo a tua alma de alegria nesta noite. O mundo aí está cheio de palavras que não traz esperança, mas eu tenho uma palavra de esperança. Creio porque Deus te ama. Alabachuri Naracanda, Alabachuri Cantarada. Receba a presença, o gozo, a alegria. O poder de Deus. Calamanto de Calamaçuri que ai, eu quero saber se há uma vida aqui que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Emanto de comandassi de Calamaçúria. Se todos já são crentes e servos, que Deus te abençoe. Mas você tem essa oportunidade. O amor de Deus esteja sobre a tua vida. Aplauda o Senhor e glorifica Ele. Que Deus abençoe a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Aleluia.